A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Atos, capítulo 12, verso 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, e despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te a tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saiu e seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, de que dá para fora da cidade, a qual se lhe abriram por si mesmo. E tendo saído, percorreu numa rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, tornando em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém. Esta passagem, que está registrada em Atos, capítulo 12, relata de Pedro quando estava na prisão. Ele foi preso por pregar o evangelho. E Herodes preparou o dia para que viesse à sua presença. E ali seria uma grande sentença para que ele viesse morrer. E os irmãos e os outros discípulos se reuniram na casa de Maria, ali, mãe de João, e eles estavam orando continuamente ao Senhor para que desse vitória a Pedro. E ali naquela noite, estavam dois guardas vigiando a porta, fazendo a vigília ali, guardando ele. E Pedro estava dormindo, num sono profundo, na cadeia. E apareceu ali naquela noite. O anjo do Senhor apareceu dentro da cela, tocou nele e despertou. E disse: Levanta, ponha o sapato nos pés, cinge-te, põe a capa sobre as tuas costas, se veste e me acompanha. E ali ele achava que estava tendo ou uma visão ou um sonho, porque ele estava dormindo, mas era real. Onde o anjo ia na frente, as portas iam se abrindo, as cadeias iam se quebrando. Porém, as pessoas que estavam ali não viam eles, mas eles viam as pessoas. E as portas iam se abrindo por si só. A Bíblia diz que os ferrolhos, as portas de ferro, ia se abrindo por si só na frente do anjo. E ali
tinha 2 guardas que estavam protegendo a porta, e a porta se abriu. Eles não viram o anjo e Pedro, mas Pedro viu eles e passaram diante deles. E foi passando de porta em porta, portão a portão, até chegar no portão da rua, onde o portão de ferro se abriu por si só. E ali já se deparou numa rua. E ali o anjo andando em uma certa direção. Então o anjo se apartou dele e subiu e sumiu na sua vista. E ali então veio a consciência que ele estava na rua. Pedro estava livre da prisão. Ele disse: agora sei que o anjo do Senhor, que Deus enviou o seu anjo para me livrar da mão de Herodes e do povo judeu que queria fazer e dar a sua sentença. Então Pedro foi na direção da casa que os irmãos estavam orando. Chegando ali, ele bateu no portão e uma menina chamada Rod ouviu lá do portão da rua Pedro chamar. Ela voltou e disse aos irmãos que estavam orando: olha, Pedro está lá na porta. E mesmo assim, alguns não acreditaram, dizendo: é o anjo de Pedro. Você deve estar ouvindo alguma coisa. E ela insistiu, falou: não, é Pedro que está lá. E Pedro está batendo na porta, lá do portão da rua. E quando foram ver e abrir a porta, se admiraram que era ele. E ele entrou e alegrou-se, porque todos estavam reunidos orando, ali naquela noite, orando para Pedro que estava na prisão. E Pedro contou o que aconteceu, dizendo: o anjo do Senhor foi lá onde eu estava dormindo. Ele me despertou, mandou eu vestir as sandálias, os meus sapatos, a minha roupa, a minha capa, e mandou seguir ele. E eu segui, as portas foi se abrindo, as algemas, as cadeias foi se abrindo, os portões de ferro foi se abrindo, e eu achava que estava tendo uma visão ou estava em sonho. Quando eu estava na rua, andando, seguindo o anjo que ele pediu para que seguisse ele, eu então caí em si e disse: realmente, Deus enviou o seu anjo para me livrar da mão de Herodes. E eu estou aqui com vocês. E o povo se alegra, porque Deus livrou eles, porque Deus livrou a Pedro, e Deus ouviu a oração dos irmãos que estavam reunidos ali na casa da Maria, mãe de João, chamado Marcos. A oração tem poder. Sobre esta palavra, os irmãos estavam reunidos através da oração. O poder da oração faz milagres, e Deus envia o teu anjo para guardar, para livrar, para dar o livramento, seja onde for, seja em prisões, seja em cadeias. Deus dá a resposta, e a resposta de oração é vitória. Quando eles ouviram que Pedro estava lá no portão, muitos não creram, acharam que era muito rápido. Falaram: não deve ser ele. Mas quando viram ele entrar das portas para dentro da casa, eles creram no poder de Deus através da oração. Que nós possamos então crer no que nós estamos pedindo, crer em Deus que as nossas orações será atendida, será ouvida, e Deus enviará o teu anjo para guardar, para livrar, e as cadeias vão cair, e os ferrolhos de ferro vão se abrir, e as portas de ferro vão se abrir, e as algemas vão cair no chão, pelo poder da oração, pelo poder de Deus, que enviará o seu anjo para nos guardar, para nos livrar de todo o mal.
que nós possamos estar firme em Deus e no poder da oração, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este dia, por esta manhã, por mais um devocional que estamos na Tua presença. E sobre a Tua palavra nós cremos no poder da oração. Envia o Teu anjo, ó Deus, para desfazer toda obra de macumbaria, de feitiçaria, todo laço, todos os dardos. Seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, seja o nosso Deus. Envia, Senhor, o Teu anjo para nos livrar de toda maldade, de todo ferrolho de ferro, de todo portão, de todo laço, de toda corrente, de tudo aquilo que está, Senhor, acorrentado. Envia o teu anjo para dar vitória e desfazer tudo aquilo que está acorrentado, tudo aquilo que está, Senhor, bloqueado. Em nome de Jesus, ó Pai, dá o livramento ao teu povo, à tua igreja, às igrejas que abrem a porta para falar da tua palavra. A palavra que fala do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a palavra da verdade, a palavra que cura, a palavra que liberta. Continua, Senhor, usando a cada um, dando o livramento, a cura, a libertação. Continua suprindo, Senhor, as necessidades que cada um precisa do Senhor. E desde já te agradecemos e cremos no poder da oração, a resposta que vem do Senhor e o anjo que o Senhor envia para dar vitória a cada um do teu povo, através do teu nome. Desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.